Pessoal do Trompeticando, sejam todos bem-vindos, os que estão por aqui. Renato já chegou aí, ó. Olá. Essa foto tá muito bonita, cara. Ué, cadê meu vídeo? Você tem que destravar o vídeo. Tá escrito stop. Veja só. Tá escutando? Loud and clear. E aí, Tudo bem? professor? Tranquilo? Que professor? Mais tranquilo do que calmo. Bom, e aí? Se eu soubesse, eu tinha pegado uma sem gola também. Isso é especial. Obrigado, cara. Poxa, que legal poder falar com você aqui. A gente, possivelmente, olha, deixa eu explicar, porque a gente já está gravando, né? Isso aqui é um canal chamado Trompeticando. Faz bastante sucesso, pelo menos na minha família. Tem bastante... mas tem uma galera que já curte o canal e, assim, a gente convida os trompetistas e os trompetistas conversam um pouco, fala do começo da carreira, fala um pouco da formação, fala um pouco do trabalho atual, fala um pouco de coisas do futuro. Então, assim, quem quiser, no seu caso, se você quiser tocar também, fazer um recital de 2 horas, fica à vontade. Já toquei a minha cota? Minha parte hoje, a minha cota. Pô, que legal, cara. Mas é um prazer, cara, te receber aqui. E, na verdade, o que acontece aqui? Possivelmente não vão entrar muitas pessoas. Pode ser que entre algum outro amigo, que eu não mandei para muita gente, né? A senha. Uhum. Pode ser que entre algum outro amigo. Mas a ideia é as pessoas conhecer a sua história através de você falando. E você vai postar onde? No Instagram, é isso? Isso vai para o Instagram e futuramente vai com um formato de YouTube. Vai para o YouTube também, né? Lá Legal. no YouTube já tem uma série no canal Trompeticando. Depois você dá se quiser dar uma pesquisada, tem já uma galera que já passou por aqui. O Gustavo Leite, você talvez conheça. O Gustavinho veio. Essa série a gente já falou com o Mauro Boim aqui do Brasil, né? Mauro Boim, falamos com o Chiquinho. Teve uma série só dos professores contemporâneos. Então, o Edilson falou, o Chiquinho, a gente conversou. Legal. Uma série e foi bem legal. O Paulinho Viveiro. Paulinho Viveiro fala pra caramba. A gente ficou 2 horas falando aqui. Foi maravilhoso, cara. Que era para ser só 1 hora. E aí, na hora que começou o assunto ficar bom, já estava encerrando. Eu falei, não, vamos ter que abrir outra. Agora você vai ter que contar dizer, dar o cartão e mostrar e falar a senha, né, bicho? Ele tá fazendo um trabalho muito bom, né? Muito bom, cara. E muito bom. E a gente tem carência do trabalho que ele está fazendo, né? Assim como ontem eu conversei com o professor Paulo Batista. Sim, pode. E que também tem um trabalho que é bem carente. Carente, não sei se essa é a palavra que eu quero usar, mas é um trabalho que não tem com tanta frequência, com a qualidade que os caras estão fazendo. E a mesma coisa, no caso, hoje falar contigo aqui, né? Você é um dos caras que a gente admira bastante de graça, já começa daí, né? Pelo talento. Eu nunca vi você escrocar. E quando você escrocou, você não estava escrocando, você estava... Acho que eu já escroquei. É? Eu acho que eu já escroquei algumas vezes. Não era escroque, era mordentes, né? Era ornamentos. Então, ornamentos. A gente pode começar você falando do seu começo. Antes eu quero fazer uma pergunta, cara, que eu quero saber do seu pai, cara. Seu pai era um cara que eu conversava bastante com ele. Por onde olha, meu pai... coisa, né? É Humberto o nome dele, né? Não, Romualdo, é verdade. Eu lembrava que era um nome assim, com esse som. O meu pai
ele acompanhou muito, né, a minha trajetória. Ele gostava, porque assim, ele saía muito cedo para trabalhar, assim, 7 horas, 7h30, ele já estava trabalhando Uhum. na empresa dele. E à noite, geralmente, ele ia me buscar. Então, ele chegava, como eu participei da banda jovem, da estadualzinha, da, da experimental, Sim, sim. né, das orquestras juvenis, e também às vezes eu fazia um casamento ou outro, assim, os eventos, né, que a gente fazia antigamente. Sim. Ele gostava de ficar escutando. Meu pai sempre me apoiou bastante mesmo, né? Eu sei E era o disso. tempo que ele tinha para ficar comigo, na Uhum. verdade, por Uhum. causa do trabalho, como ele trabalhava às vezes até de sábado, às vezes não, frequentemente de sábado. Então ele tinha esse horário. E ele era, assim, um grande apoiador, mas também ele cobrava bastante. Por exemplo, se eu Sim. fizesse alguma ornamentação que ele escutasse, Ele ele falava assim, identificava. identificava, Que legal, cara. ele gostava quando a gente tocava na orquestra, ele assistia Uhum. às óperas para experimentar, o Sim. repertório sinfônico. E também, e nos casamentos era aquela coisa mais pop, que eu Aham. gostava também, então era também um descanso para a mente dele, né? Imagino, E eu imagino. acho, ele tá lá em São Paulo. Meus pais continuam no mesmo bairro, na mesma casa, já estão aposentados, né? Sim, sim. Tendo uma vida mais tranquila. Aham. Quer dizer, meu pai ainda tá trabalhando um Aham. pouquinho lá, cuidando das coisas dele, mas bem menos, né, do Bem que era menos do que antigamente. antigamente. Mas o meu pai até em casa mesmo, se eu não tivesse estudado, por exemplo, fosse um domingo, estava chegando o horário, sei lá, 3, 4 da tarde, eu queria assistir um jogo de futebol, e aí ele falava, mas você quer assistir o jogo, mas você ainda não estudou, como é que vai fazer? É. Ele era bem assim. Sabe das coisas, né? Como funciona. Ele sabia que tinha que ficar É. em cima. Isso Mas eu é também fazia com prazer também. Eu não, ele fazia isso, mas ele não colocava uma pressão que terrorista, me assim. atrapalhava. Não, 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 não. Cara, eu perguntei isso primeiro porque realmente o que mais me impressionava, não que eu não tinha meus pais presentes assim, mas talvez pelas as circunstâncias da vida, eu percebia que ele sempre te levava, sempre te buscava na ULM, às vezes ficava lá esperando até terminar a aula, ou terminar o ensaio, ou terminar o concerto, enfim. É, Sempre quando a gente ia para Campos do Jordão, ele exatamente. estava lá. É por isso que eu perguntei assim, justamente porque a gente pode começar por aí, né? Como foi o seu início Wellington, como trompetista? eles, meus pais, eles não são músicos. Então eu cheguei para eles um dia e falei assim, eu quero ser um músico profissional. Hum, Então eles tiveram um choque, né? Porque eu fazia música, mas fazia música como na escola, né? Como iniciação musical, tocava na banda, na fanfarra. Isso era parte da, da escola, do ensino, mas nada voltado para ser um profissional, né? No futuro. sim. E só que aí comecei a conhecer outros músicos através da banda, professor de música da escola, e falava, poxa, você pode estudar em tal lugar. Eles foram sempre incentivando, né? E eu fui escutando isso e pegando gosto, até que eu consegui entrar na ULM. E isso em 2000. Eu devia ter uns 12 anos naquela época. E meus pais estavam sempre presentes, porque eu era sempre o cara mais novo. Então, eu era uma criança, na verdade. Né? Então, eles estavam sempre lá para me ajudar no que eles podiam. E também porque eles queriam ficar de olho, né? Observar. Exatamente. E aí, eu lembro que o meu grande, assim, a chavinha mudou foi nessa fase, quando eu tinha aula com o Edilson. Você já fazia aula com, eu acho que o professor Chiquinho, com o Edmilson. Você já fazia avançado. E eu fazia aquelas aulas em grupo. Você lembra que tinha umas aulas em grupo na antiga ULM?
Lembro. Eu fazia aquelas aulas Com o Edilson? com o Edilson. Lembro. Inclusive, na minha classe, estava o Paulinho. Eu e o Paulinho, a gente cresceu assim na carreira juntos, né? Cada um foi para um lado, mas a gente trabalhou muito juntos. E eu lembro que eu tocava com trompete péssimo meu, que já era uma grande vantagem, mas era um instrumento que já estava bem degradado, né? Eu já tinha tocado com ele na banda, ele não estava bom. E eu comecei a ver que os meus colegas tocavam na banda jovem. Eu lembro do Amarildo, né? O Amarildo já estava, tinha a carreira profissional dele também, acho que de militar na época, né? E eu falei, poxa, eu quero tocar onde esses caras tocam. Eu preciso saber como que eu vou fazer isso. E eu fui falar com o Edilson, eu lembro, ele falou, pô, você quer estudar trompete sério? Você precisa de um instrumento melhor. Então eu cheguei para os meus pais e falei, olha, eu quero tocar trompete, eu preciso de um trompete melhor. Aí meus pais, qual que é o trompete melhor? Aí eu falei para eles, é um Vicente Bá 37. E eles falaram assim, quanto custa isso? Aí na época era $1.700. Sim. E aí meu pai falou, não. Como todo pai, ele falou, você não vou te comprar isso, é muito dinheiro. Naquela época era um absurdo também. E aí eu fiquei lá chorando, fazendo birra, e falei para minha mãe, não, eu quero. E aí a minha mãe falou, mas você quer mesmo? Porque minha mãe, quando ela fala assim, você vai fazer alguma coisa, tem que fazer. Sim. A gente não tinha essa opção. Se a gente começasse alguma coisa em casa, se a gente não quisesse, ela ia empurrar. Não para no meio. Não ia parar no meio. Eu falei, olha, eu quero ser um profissional da música, quero tocar trompete, e eu preciso desse instrumento. Então ela conversou com meu pai, e eu lembro que foi num aniversário que eu ganhei o trompete. E dali por diante eu fiquei cada vez mais assíduo, fazia as aulas com mais interesse. Também me ajudou, porque eu também mostrava para os professores que eu queria desenvolver, né? Sim. Isso também foi uma sorte que eu pude ter. Meu pai, naquela época, podia me comprar aquele instrumento, né? Ah, voltou. A gente está conversando aqui, eu e o Ricardo. Legal. Aí aproveitar que deu essa pausinha, eu voltei a gravar aqui. O Ricardo, Tá. Ricardo, ele entrou aqui, ó. Legal também, daqui a pouco ele vai preparar umas perguntas bem difíceis aí pro Renato responder. E como tocar agudo e qual é o bocal? É essa? Essa aí eu já fiz na trompetada, pô. Essa aí, né? Mas o cara, bicho, essa pergunta, mesmo o cara sabendo como que tocar agudo, e acho que até o John Feds pergunta isso aí, como que toca agudo, né? Pode crer, né? É um abuso. Pô, John Feds. É complicado. Então, vamos voltar? Eu acho que eu estava falando... Voltem aí, eu vou ficar só assistindo aqui. De ser regrada, a questão da disciplina. Então... a minha mãe é uma pessoa que sempre meio que empurrou a gente, eu e minha irmã, né, para fazer as coisas. Então, você tem que fazer... Você quer fazer arte? Tá bom, mas você sabe que o negócio é complicado. Então... eu estava vivendo nesse meio em casa. Só que, para ser sincero, eu gostava tanto que era uma coisa que eu não precisava de incentivo dos meus pais para tocar, para estudar. Era uma coisa já pessoal minha. E o que eu ia falar, que era legal marcar, deixar bem claro, quando você é jovem, perto dos seus 12, 13, 14 anos e está começando a estudar, no Brasil essa é a idade que a gente começa geralmente, né? Às vezes um pouco antes, e você tem que construir um caminho junto com seus professores, buscar fazer um link, por isso sempre buscar ter um professor que está envolvido com você nessa caminhada, para que o seu sucesso seja o sucesso dele. E eu tive muito isso na ULM, tive isso também com o capitão na Escola Municipal de Música,
Então, o Edilson, muito mesmo. Pessoas que estavam sempre incentivando, não deixavam você ficar desanimado quando alguma coisa não estava saindo, sabe? E você cria esse link, também vai funcionar para você profissionalmente depois, né? A gente está falando do meu começo no Brasil, mas hoje eu tenho uma visão assim, do pessoal que vem estudar aqui, venha o quanto antes, se você tem esse plano. Você quer fazer, sabe, porque eu vim fazer o mestrado na Alemanha, porque era o que eu tinha na minha cabeça, era o que eu tinha criado para mim, era a etapa que eu tinha que fazer fora do Brasil. Mas hoje, sabendo o que eu sei, conhecendo como funciona o sistema aqui na Europa, no geral, eu acho que se você consegue vir antes, antes até do bacharelado, aqui eles fazem um pre-college, né, que fala, Sim. Também tem nos Estados Unidos, e você vai trabalhar com o professor da universidade. Poxa, em Hannover eu lembro que tinha uns moleque de 14, 15 anos, e você já cria um network, porque você vai estar conhecendo gente, os caras que estão se formando, você vai conhecer o seu professor vai ficar mais, como é que eu posso falar? Mais... confiante, né? Tá, junto de você, né, nessa caminhada. E isso ajuda quando você vem para construir uma carreira fora. É muito importante. Hoje eu estava lembrando que eu encontrei com o Eric, o filho do Albert. Está estudando aqui agora. Vendit. Tá na classe do Juliano Sommerharder. Assisti um recital dele. Cara, sensacional. Eu acho que ele está fazendo um caminho muito bonito, né? De vir cedo e assim, e mesmo que você não tenha uma bolsa ou não tenha condições, mas se você consegue a aceitação, vai. Eu conheço muita gente que está aqui, que está estudando, e o cara está... E, estudar na Suíça é caro, né? Eu fui para a Alemanha, que é o lugar, para mim, mais em conta aqui da Europa para estudar. E não se comparam os custos. Mas o pessoal vem, começa a trabalhar, faz, sei lá, 3, 4 horas no restaurante, ou então serviço de limpeza, mas, estudando, tentando fazer um network. Isso faz a diferença. Faz muita diferença. Renato, eu entendo o que você fala e eu consigo entender uma coisa. Pelo fato de eu ter ido estudar nos Estados Unidos também, isso é muito comum acontecer, cara. A galera fala, pô, como é que é? Como é que é? Cara, eu falo desse jeito, né? Eu falo um pouquinho mais zona leste, assim. Eu falo, coloca a mochila nas costas e vai embora. Porque o não, a gente já sabe o que acontece. Claro, né? Exatamente. A gente tem que ter cautela, tem que correr atrás de estudar a língua, tem que correr as coisas, mas a impressão que eu tenho que as pessoas ficam... Sabe quando você vai pular corda e o cara fica... não entra... Esperando o momento perfeito, né? Isso não aparece. Eu acho, não aparece. Você sabe a minha história? Eu cheguei nos Estados Unidos, no avião eu tomei café sem açúcar. Eu odeio café sem açúcar, porque eu não sabia falar sugar, né? Então... Mas, cara, o importante é que você você conheceu, você trabalhou para estar lá, e isso é uma vitória sua. Agrega para sua vida, né? Ninguém tira isso de você. Você tem uma visão de uma outra realidade. Às vezes, não foi uma realidade tão boa, talvez não foi tão satisfatória. Eu tive experiências que não foram tão legais, mas eu também aprendi com isso, mesmo nessa caminhada mesmo, entendeu? E a gente vai toda coisa ponderando. Que faz é válido, né? Eu lembro que, falando assim, trompetisticamente falando, eu lembro que eu fazia uma coisa assim, cara, que não faz, hoje em dia não faz sentido nenhum para mim, mas eu morava com meus pais e eu dormia numa beliche. Então eu fazia uma engenhoca, amarrava o trompete assim para poder tocar sem encostar no trompete. Hoje em dia eu fico pensando, mano, que bobeira, né? Mas, bicho, vai saber qual a validade. Olha, exatamente, mas pensa uma coisa. Hoje a gente fala assim, pô, que bobeira. Mas naquela época você estava tão afim do instrumento, você queria fazer um negócio e você foi tentando. E eu acho que assim, claro, tocar trompete tem as suas etapas, tem que tocar os seus métodos, mas é uma descoberta nossa, né? Você tem que tocar, ver o que não funciona, é muito individual. Muito individual.
às vezes o exercício serve para mim, às vezes não serve para o outro. Eu sou um cara que eu sou fã do Caruso, mesmo, mas não serve para todo mundo. É um estudo para mim que coloca minha boca no lugar. O ato, né? Sabe? Mas tem gente que não consegue. Eu já vi gente que parou de tocar porque fazia Caruso. Então, é uma questão de experiência. Gente boa, não. Sim. Poxa, cara bom mesmo. Então... E aí, cara, depois não vou procurar tomar muito seu tempo aqui, mas eu tenho algumas curiosidades, né? Então aí depois você falou que fez o bacharelado aqui no Brasil, depois foi para a Alemanha para fazer o mestrado. E como é que foi essa caminhada, né? Aonde foi, basicamente? Eu estudei 5, 6 anos na ULM, na Escola Municipal de Música. Então, minha vida, basicamente, depois do colégio, eram as escolas. Então, eu vivia da música, vivia a música, né, plenamente. E depois disso, eu fui fazer faculdade e eu realmente tinha essa ideia de fazer um mestrado fora. Não sei por quê. Talvez eu devia... era o que eu tinha na minha mente naquela época, foi o que eu fiz. Então eu fui para a Faculdade de Santa Marcelina, que na época tinha um curso tem um curso de música até hoje, né? Mas eles davam bolsas, porque a escola era cara, né? É bem cara. Mas eles tinham um ambiente muito legal lá dentro. Então eu comecei a ter aulas com os mesmos professores que eu tinha na escola. Então, como eu já sabia mais ou menos a mesma matéria, eu ficava focado no trompete. E nessa época também eu fiz a Academia da USESP por um curto período de tempo. Conheci o Gilberto lá e foi assim um momento muito legal, porque é um cara diferenciado, né? A visão que ele tem de música, de carreira, que também o cara tem 40 anos de carreira, né? Então, isso agrega muito. Sempre na frente da gente. Ele foi uma pessoa muito legal comigo, muito generoso também, muito mesmo, assim, fantástico. Vi ele trabalhando, vi como que era a rotina da orquestra, e fui também com uma outra mentalidade. A minha ideia não era para não era vir estudar aqui na Alemanha, era ir para os Estados Unidos. Sim. Porque a nossa educação era basicamente assim, Estados Unidos. A Europa não entrava nesse cerco. E eu tentei. E como eu queria muito, terminei o meu bacharelado em São Paulo, né? Na Santa Marcelina. E falei, não, vou embora. Não tinha bolsa, não tinha nada. Falei, vou tentar. Só que eu não consegui. Eu fiz a prova, não passei. Eu lembro que o Marco falou, não, você tem que tentar de novo. Eu falei, putz, eu não tinha um network com os caras. Precisava disso. Exato. Precisava. Hoje eu vejo isso até nas audições, às vezes até em audição, isso faz diferença. Hoje aqui na Suíça, nem tanto porque a gente tem o biombo, né, na maioria das fases. Mas você vai na Alemanha, quase nenhuma orquestra está usando biombo mais. Eu particularmente não gosto, mas é o sistema deles. E então você tem que criar esse network. Se você não cria, é muito difícil, ainda mais como estrangeiro. Eu acho complicado. Pode ser que dê certo para alguém, mas para mim não funcionou naquela época. Então eu fiquei muito mal, porque a minha vida era ir para os Estados Unidos. Eu queria tocar na Juilliard. Era essa a ideia. Não deu certo. Eu já tinha, claro, aplicado para outras bolsas. E aí eu recebi uma chamada do DAD. Falou, poxa, a gente tem uma bolsa aqui, a gente queria te dar. Você gostaria de estudar na Alemanha? Eu falei, pô, vou embora. Eu queria ir embora. Eu já na faculdade mesmo, eu tinha esse plano de sair, né? Eu sentia que eu podia ter um desafio maior.
A faculdade não foi um grande desafio, Sim. entendeu? Eu acho assim, a ideia é você procurar um lugar onde tenha gente melhor que você. Certo. Sempre. Sempre. Gente mais velha, que já está tocando há mais tempo, ou, sabe? Ou que toca um repertório diferente. Na faculdade, provavelmente eu era o cara que fazia isso. Uhum. Então, isso não é interessante. Não é Você tem que se desenvolver. desafiador, né? Não é desafiador, você tem que buscar isso, principalmente nessa idade. Tem que buscar. É assim, você tem que se desafiar. Você tem que ser uma pessoa. Como é que eu posso falar? Ser um cara humilde, mas também saber do que você pode fazer. Então, é você saber que você é bom, que você tem, que o seu caminho está correto, sabe? Ter certeza do que está tocando. E era o que eu tinha muito isso na minha mente naquela época. Talvez um pouco egoísta da minha parte. Às vezes eu converso com o Fábio, que viveu esse período comigo, ele fala, você era maluco, cara. Eu falo, Fábio... O Simão, que Fábio toca hoje no São Pedro. Tá, mais conhecido como Fábio Zóio. Aqui. O Fábio Esse lugar não é muito bem frequentado, não. Olha aqui, aqui tá embaixo para mim, olha a cara do cidadão. Não sei se você conhece o Gesrel. O Gesrel? Eu não tô vendo, cadê? Um abraço para ele. É um lugar Oi, extremamente mal frequentado. Pô, tá bem frequentado. Muito bem frequentado aqui. Vamos subir o nível da conversa. Muito bom poder te ouvir, Renato. Gisel, um abraço para você. Um Fico abraço. feliz de te rever. A gente fez muito festival de campos juntos. Foi muito legal. Muito como você também fez, né? Muito pássaro de fogo, né? Você lembra disso? Pode crer. E, cara, eu comecei a fazer festival de campos em 2003. Então eu peguei uma galera lá fazendo isso. Eu fiz o 2005, 2006. Nós fizemos 5 juntos, não foi? Que teve quadro de exposição. Foi. Se não me engano. Foi, exatamente. Isso aí foi maravilhoso. Eu lembro que foi um episódio engraçado, cara. A gente foi fazer... Agora eu não me recordo quem foi que foi fazer uma audição para ver quem ia tocar quadros. Eu sei que tinha uma galera da pesada lá. Tava o Gabriel Dias, né? Tava, sei lá... Tinha um menino do Peru, Alejandro. Sim, toca muito bem. O pessoal do Peru é muito bom. Mas foi engraçado que quando acho que você veio muito pronto para tocar o quadros, né? A parte do primeiro trompete. Que tocou assim, ninguém mais quis sentar na cadeira para fazer a audição. Cara, eu tinha aquilo como a minha oportunidade, né? Não. Antes, olha que engraçado, antes de eu tocar o quadro, de fazer a prova mesmo, eu tive 3 meses que eu tive valsalva, eu desenvolvi. Uau. De tanto praticar, eu estava tão tenso. Em 2005 eu tinha o quê? 18 anos. Então eu lembro que eu tinha passado e o Fernando falou assim, olha, a gente vai fazer o quadros e a primeira de Mahler. O Roberto quer que eu toque, ou o Gilberto, mas eu não vou tocar. Eu lembro. Aí eu falei, é? Porque os caras sabem que é uma oportunidade pra gente. Eles tocam na USESP. Eu lembro que ele queria que a gente dobrasse as coisas. Cara, era um negócio meio maluco. Mas aí ele falou assim, se prepara. Cara, era todo dia. Todo dia. Até que chegou uma hora que eu travei. Literalmente travei, assim, que eu não conseguia. Eu comecei a chorar. Aí minha mãe veio e falou, o que tá acontecendo, menino? Não sei o quê. Eu falei, não consigo mais tocar trompete. Deu manobra de valsalva? De valsalva. Não, quando eu ia começar, travava. Não começava. Desespero. Aí eu falei, pô, eu passei no festival, essa é a minha chance. E aí ela falou, vamos procurar alguma coisa. Eu falei, tá bom. Quer fazer terapia? Eu falei, vou fazer terapia. Peguei um contato, assim, e uma senhora muito, muito legal, que ela foi trabalhando isso, e eu consegui destravar.
foi uma coisa meio que natural. Eu lembro que o Fernando falou para mim assim, olha, não pensa nisso, evita ter contato com a galera, né? Porque a gente era um grupo de jovens que estava sempre junto, né? Sim. Então eu parei um pouco de me expor e fui fazendo essa terapia. Cara, valeu muito a pena. Foi muito bom para mim. Foram 3 meses que me deixaram muito mais tranquilo. Não que eu estivesse tranquilo para tocar na orquestra lá. Claro que eu fiquei nervoso, mas mentalmente me deixou muito mais forte. Imagino. Essa foi uma situação delicada. Eu tinha 18 anos, mas deu certo. Mas foi super legal. A gente se divertiu muito em Campos do Jordão, assim, né? É uma pena que hoje não tem mais esse contato, né? O Campos do Jordão é legal para você conhecer essas pessoas que vêm de lugares diferentes, que têm opiniões diferentes da sua. A bolsa eu consegui em um desses festivais lá, que o Cláudio Jafé foi, e aí já estava o Chiquinho, já estava... Lembro. Esses lugares, exatamente, você conhece as pessoas, você conhece os professores, né? Essa parte do network que você começa a fazer nesses lugares. Bom, cara, agora uma outra coisa legal que eu acho importante a gente falar aqui, que a gente vai pular uma etapa, né? Não foi assim, né? Você chegou e de repente hoje você sentou numa cadeira de uma orquestra, mas teve um processo a isso aí, né? Então acho que o que mais a gente almeja saber, assim, onde você está, como você chegou aí e enfim, como é o dia a dia, cotidiano, né? Bom, o caminho, como eu falei, banda jovem, todos os grupos juvenis, assim, foram fantásticos para me desenvolver. Experimental, agradeço todo mundo que estava lá, Luciano, Jamil, sempre me ajudaram muito. Depois, já na Alemanha, eu tinha feito alguns festivais por lá, e aí eu comecei a ter contato com o pessoal de orquestra mesmo, que trabalhava na rádio, que trabalhava no teatro da cidade. E porque eu gostava de tocar na orquestra, mas eu queria meio que ser um solista. Não era bem, no começo não era para ser eu queria ser primeiro trompete de Nova York, mas não deu certo. Não fiz a prova. Olha, sonhou ir até a Lua, né? Aí eu comecei a entender como que era o processo lá, como era o processo aqui na Europa. Porque tudo aqui na Europa é um pouco diferente do que é nos Estados Unidos ou no Brasil, né? Sim. As orquestras, as audições. Então eu entendi o jeito que eles tocavam, para quem que você tocava na orquestra. Eu geralmente, quando me preparo para uma audição, eu penso mais tipo no naipe de madeiras e cordas. Porque primeiro esses caras vão estar lá para votar e eles são em maior número. Porque assim, quando você vai fazer uma prova de trompete, você tem um cara que tem uma opinião X, o outro colega que não conversa com aquele cara tem uma opinião Y. Cara, é muito difícil, sabe? Então você tem que se convencer do que você está tocando, que seja uma coisa também musicalmente interessante, né? E aí o que eu fiz? Estudei na escola e saí fazendo audição, só que não dava certo. Não estava dando certo. Eu tinha aula com o meu professor, não estava funcionando. Aí eu estava um dia com a minha esposa, ela falou assim, hoje esposa, aí ela falou assim, toca o Haydn para mim, ela toca violino, ela é russa, ela veio da Sibéria, para você ter uma noção. Então, é um lugar do outro lado do mundo, mas com uma escola musical muito forte. E eles têm uma tradição, porque a família dela são músicos que estudaram na União Soviética, então aquilo realmente é uma coisa forte. É diferente, é diferente. Então ela falou para mim, falei, toca para escutar o seu Haydn. Aí ela falou, eu toquei, ela falou, não é Haydn. Não, o que você tá tocando aí não tá certo. Eu falei, pô, mas como não tá certo? Eu tenho aula com os melhores caras aqui. Não. Faz assim, assado. E aí eu fui mudando e aos poucos eu achei um formato que era interessante para as pessoas que estavam escutando na banca também. E aí começou a funcionar. Vai para uma segunda fase.
às vezes chego numa final, tal. Isso foi um processo muito longo. Eu fiz várias audições. Eu ganhei, assim, sem contar as orquestras jovens, eu ganhei a USB e aqui em Berna. Mas sem contar as outras orquestras. Cheguei em final outras 2 vezes, mas não ganhei a vaga, né? Uma orquestra profissional. Não, 3 vezes, perdão, 3 vezes. Mas não ganhei a vaga. Então é um processo, poxa, você fica chateado também. Eu lembro que quando eu passei no USB, eu tava, todo mundo ficou meio assim aqui na Alemanha, né? Eles falam, pô, você vai pro Brasil, pro Rio de Janeiro, mas era uma outra época. Eu ganhei a prova em 2013. Quando eu estava aqui, hoje mudou muito, mas quando eu estava aqui, o pessoal tinha uma outra visão do Brasil. Tinha uma outra visão do Brasil. Eu estava em Hannover estudando e a gente foi tema da feira de tecnologia de Hannover. A Angela Merkel veio encontrar com os representantes do Brasil. Eu lembro que eu me atrasei porque a Dilma, eles fecharam a avenida para ela passar com o carro dela. Mas aí eu falei, pô, as pessoas olharam para você e falaram, pô, você vem do Brasil, pô, lugar dinâmico. Mal eles sabiam que a gente tem dificuldades, né? Isso. Mas era uma época diferente. Então, quando eu fui para a USB, eu tinha uma outra condição. Tanto que o meu plano, o nosso plano aqui era eventualmente da Yulia também ir para lá. Sim. Mas as coisas foram se deteriorando, assim, 2016 foi ficando complicado. Então, acabou que eu entendi que eu precisava voltar. Porque já não estava mais funcionando. Mas eu lembro quando eu cheguei no USB, o de orquestra era maravilhoso. Sem contar salário, né? Então,